Muito bem, e a pergunta que não quer calar é: Menino é o substituto ideal para Danilo? Assim, eu acho que futebol, para mim, não é só técnica, não é só físico, não é só condicionamento. Futebol também é cabeça, é confiança. O Gabriel Menino, talento ele tem. Quando ele surgiu, ele era o titular, inclusive, ao lado do Patrick de Paula, já tive a oportunidade de falar isso aqui. Viveu um momento fantástico, tanto que foi para a seleção brasileira, claro, para fazer uma função de lateral, tudo, mas foi. Quando ele voltou, a sensação que eu tenho é que a seleção, isso acontece com alguns jogadores, né? Mas a seleção não fez muito bem para ele. E ele foi caindo o rendimento, perdeu o prestígio com o Abel. Ele foi cortado do Mundial de Clubes da FIFA no ano passado. Quer dizer, então ele perdeu muito espaço. Só que enquanto outros jogadores que também perderam espaço foram negociados, caso do Gabriel Veron, o próprio Natan, não era Natan? O Renan também. Outros jogadores. Então, saíram e ele ficou. E ele mesmo fez um meia-culpa dizendo que reorganizou a vida dele, voltou o foco para o que interessava, que era o futebol, e ficou lá aguardando a oportunidade dele. Quando o Danilo sai, ele se torna uma das opções, não a principal, mas uma das opções junto com o Jailson, até mesmo a Tuesta, enfim, mas as duas principais, Jailson e Gabriel Menino. Só que como o Abel havia perdido parte da confiança nele, ele perdeu o espaço, para quem vê de fora, para o torcedor que vê, precisa um jogador à altura do Danilo. Eu mesmo disse aqui, o Palmeiras não tem no elenco um jogador com a altura do Danilo. E agora? Então, quando você vê o jogo do Gabriel Menino, especialmente contra o Flamengo, você vê que ele começa a resgatar esse espaço. E ele começa a mostrar que ele pode, sim, chamou a responsabilidade, ser o jogador para substituir o Danilo, posição que era dele antes do Danilo ser lançado. Então, acho que não é um jogo qualquer, um jogo difícil, que ele teve um excelente desempenho. Ele teve bom papel na marcação, ele teve bom papel na participação ofensiva, com passes, com saída de jogo. Então, acho que o Gabriel Menino pode, sim, ocupar esse espaço que foi deixado pelo Danilo. Concorda, Silvestre? Concordo, mas o Abel tem que mudar um pouquinho o jeito do Palmeiras jogar, porque com o Gabriel Menino, uma característica mais de meia. O Menino tem muita qualidade técnica, se lança bastante ao ataque. Ele não tem a mesma pegada de marcação do Danilo, que era muito rápido, mordia o meio-campo do time adversário e ainda saía para o jogo. Para essa partida contra o Flamengo, eu fiquei surpreso com a escalação do Abel, porque eu não imaginava que ele fosse jogar com um meio-campo tão leve. E ele deu um jeito de fazer Gabriel Menino, Zé Rafael, em paralelo, mais o Veiga, encaixarem a marcação do meio-campo do Flamengo, que é muito forte. Então, compartilhando um pouco essa obrigação de marcar com o Zé Rafael, é possível que o Abel encontre uma alternativa, sim, com o Gabriel Menino jogando de titular. Eu vejo o Gabriel Menino como um segundo volante. Com capacidade de marcação. Sim, mas aí quem faria o primeiro volante? Não existe isso. Joga com dois. Joga com dois e de lado. Joga um ao lado do outro. Quem está saindo do Palmeiras? Interrogação, daqui a pouquinho, é isso? Contato direto agora da Academia de Futebol. Avião só leva. Onde está o José Paz? Boa noite, Zé. Tem polêmica aí envolvendo o Abel Ferreira, com um novo capítulo, é isso? A polêmica não para, Zé? Boa noite. Pois é, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do nosso glorioso Gazeta Esportiva. Tem polêmica, sim, envolvendo o nosso querido Abel Ferreira, o seu Abelito aí, técnico português aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque a Federação dos Atletas Profissionais aqui do Brasil, ela quer punir o Abel Ferreira. E por que ela quer punir o técnico do Palmeiras? Na Supercopa do Brasil, que a gente acabou de ter aí no último sábado, né, entre Palmeiras e Flamengo, vitória do Palmeiras aí pelo placar de 4-3, rolou um lance ali entre o Arrascaeta e o Abel Ferreira, um lance entre os dois, um jogador e o técnico. A bola saiu ali na lateral e o Arrascaeta foi tentar pegar para cobrar rápido, enfim, agilizar ali o jogo para o Flamengo. O Abel Ferreira entrou na frente, enfim, foi um pandemônio, viu, Michele? E aí, a Federação aqui dos Atletas Profissionais do Brasil quer punir o nosso glorioso Abel Ferreira no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Inclusive, mandou uma notícia infração lá
para o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, aqui do nosso Brasilzão. Quer punir ele de 1 a 6 jogos, porque segundo a Federação aí dos Atletas aqui do Brasil, o nosso glorioso Abel Ferreira, ele não vem tendo um comportamento condizente com a sua própria função de treinador à beira do gramado. Nessa nota enviada lá ao STJD, nessa notícia infração que a Federação dos Atletas Profissionais aqui do Brasil enviou ao STJD, eles ainda dizem que a ação ali do Abel contra o Arrascaeta foi assintosa e agressiva. Então, por isso, eles querem enquadrar ele nesse artigo 258 aí, que prevê uma má conduta, uma má disciplina e ética esportiva. Então, eles querem enquadrar ele nesse artigo 258 para que ele fique suspenso de 1 a 6 jogos. E aí a polêmica está instalada aqui no Palmeiras, tem palmeirense dizendo que é perseguição para cima do Abel Ferreira, só porque ele é o melhor treinador do Brasil, tem que ser técnico da seleção brasileira. E aí eu quero saber de vocês, tá certa a nossa gloriosa Federação aí dos Atletas Profissionais aqui do Brasil em querer punir o Abel Ferreira? O Abel tá passando do ponto, tá extrapolando a beira do gramado. Eu lembro que nesse mesmo jogo aí, ele acabou dando uma bicuda ali no microfone, né, da TV Globo. Enfim, tava extravasando ali toda a sua raiva num dado momento do jogo. Então, esse pacote Abel Ferreira está sendo muito analisado pelos profissionais do futebol e a Federação aí dos Atletas Profissionais aqui do Brasil entrando nessa seara. Deve ser punido, deve ser suspenso ou não o Abelito Ferreira? Devolvo a pergunta para você aí, viu, Michele? Beleza, Zé Paz? E aí, o que vocês acham? Eu fico muito à vontade porque eu sou um crítico do comportamento do Abel ali, em frente ao banco. Eu acho que ele exagera, eu acho que ele passa do ponto, às vezes é desrespeitoso, ok. Só que isso faz parte do jogo. Cabe ao árbitro dar cartão amarelo, dar vermelho, fazer o que tem que ser feito. Quando você vê a Federação dos Atletas pedindo uma... Me parece muito oportunista. Extracampo, não é? Me parece muito oportunista. Eu acho que existem outras preocupações que cabem à Federação para o bem-estar dos atletas, que eles devem ver, do que entrar nessa picuinha com o Abel. Desnecessário, quer dizer, então a gente está falando da Federação, e está falando da Federação por um comportamento, sabe? Eu acho que existem preocupações maiores. Isso é uma questão que deve ser tratada dentro de campo. O árbitro tem que se impor. Se achar que o Abel não tá se comportando como se deve, o árbitro tem total autoridade, total autonomia. Expulsar ele. Ele foi expulso, e se realmente ele foi expulso, e se for algo muito... Ele é a comissão toda. E se for algo muito grave, o STJD vai lá e faz o que tem que fazer e acabou. É isso. E você? Sabe? Bando de malas que infestaram o futebol, principalmente aqui no Brasil. Essa federação que não tem mais o que fazer, vai cuidar dos direitos dos atletas. É colega de imprensa que está acusando o Abel de promover violência doméstica, porque ele é muito violento nas atitudes dele dentro de campo. Pelo amor de Deus, bando de invejosos. O Abel Ferreira está fazendo um trabalho espetacular, ele tem sangue na veia, ele passa do ponto de vez em quando. Quem nunca chutou uma garrafinha? Quem nunca chutou um microfone? Luxemburgo, Felipão, Muricy, técnicos dos quais eu sou fã. Vários outros treinadores brasileiros já tiveram atos de indisciplina. Assim você me quebra. Ridículo. Eu nunca chutei garrafinha, mas o meu colega aqui já chutou. E eu já chutei uma cadeira na Copa Imprensa também, quando fui injustamente expulso. E quebrei uma cadeira e paguei a cadeira depois. Mas veja só. Chutou o pau da barraca. Só que não é um comportamento adequado, Silvestre. Não é um comportamento Eu adequado. gosto de gente com esse Celso temperamento. já fez igualzinho o Já Abel, fiz. ó. Era um balde de água. Era um balde. Eu chutei um balde literalmente. Mas não é um comportamento legal. Não é. Pode acontecer? Pode. Somos humanos, compreendemos. A questão é que o Abel repete muitos comportamentos e ele é o líder, ele tem que manter a cabeça no lugar. É o temperamento explosivo que ele tem. Mas eu aí... cheguei até a cogitar, você, Abel, pode estar deixando o seu time nervoso. Isso sim. E repensei esse comentário meu, sabe por quê? Por quê? Ele puxa pra ele toda a responsabilidade. Então, se for pra expulsar, ele vai ser expulso e não o jogador. Se é pra ter cabeça fria, que tenha o jogador. Se ele não consegue, melhor que seja ele. Ele atrai a responsabilidade e é punido. Aí eu acho que já está passando um pano danado. O Abel Deixa eu falar uma coisa, o Abel é competente? Ele é vencedor? É um bom técnico? É o melhor do Brasil e da América Latina. Isso não significa que ele esteja acima do bem e do mal. Mas aí quer dizer, então se ele mesmo... Sim, mas não estou falando... Punição. Eu acabei de falar que essa história Ele foi expulso. Essa história da federação... Tudo certo.
essa história da federação não tem o menor sentido. Acabou. Isso concordamos. Concordamos. Agora, isso não significa também que por causa do Abel ser competente, ser capaz, e você vai falar que está tudo certo. Mas não pode chutar um copinho de água lá na que não, ele é o líder. Em primeiro lugar, em respeito aos profissionais que estão lá trabalhando. Não, o copinho tudo bem, mas o microfone é um instrumento de queira ou não, vontade ou não, queira ou não. Ficou nervoso, gente. Futebol mexe com emoção. Mas queira ou não, é um exemplo ruim. Ele não deu um soco na cara do adversário, ele chutou um copinho, passei do ponto, desculpa, beleza, então, aí, é isso, expulso, então, tá tudo certo. Aí eu acho que é o ponto. Mas o microfone... Chegar e falar assim, olha, não foi legal, extrapolei, passei dos limites, peço desculpas e pronto, acabou. Achei que era um papelão. Esse comportamento não é legal, não é legal. Por mais competente que ele seja, isso não é legal. Ponto. Agora, não dá para muita gente pegar carona, ir lá fazer manifesto, pedir isso, pedir aquilo, sabe? Aí já é um exagero. Então, o fato de você ter um comportamento que não é adequado e você perceber que isso existe, ok. Mas daí fazer uma perseguição, aí está o problema. É a perseguição, sabe? De repente que o Abel vale, com o outro não vale. Quantos técnicos nós não vimos assim também e também erravam? Mas ele é o técnico que será que já foi mais expulso da história do Brasil? Ele já foi expulso 6 vezes. 6 vezes ele foi expulso do Palmeiras, ele fora tem mais cartão amarelo do que o elenco inteiro do Palmeiras, se bobear. Eu acho que isso não é legal. Mas é o temperamento do cara, é o temperamento. Eu entendo. O Luxemburgo foi. Eu aturo. Talvez por personalidade. Se um jogador é expulso 6 vezes... Talvez um pouco com o Abel. É claro, você já... Enfim. Mas não no jogo de futebol, na vida. Na vida mesmo. O palmeirense não tá nem aí, viu, que ele tá claro que não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ele faz o que o torcedor gostaria de fazer. 35 anos de carreira. Palmeirense eu ouso dizer que o Abel é o técnico mais amado que eu já vi em toda a minha carreira. É mesmo? O mais amado por uma torcida. Olha que o Jorge Jesus passou pelo Flamengo e foi muito amado. Só que ficou um ano. O Abel, ele tem essa longevidade, essa relação longa, sabe? Também tá cheio de títulos, né? Não, e o Tele também, desculpa. O Tele também. Demorou, né? O Tele demorou pra vingar no São Paulo. O Muricy também. Demorou pra vingar no São Paulo. Foi xingado de burro mas e ainda pé frio, assim, antes de ser campeão ainda assim, eu nunca vi muita gente defender o Tele, nunca vi muita gente defender o Muricy, como ele é defendido pelo torcedor palmeirense. Não sei. Vai falar Palmeiras e Abel Ferreira, como diz o Fini, amor à primeira vista, paixão à primeira vista. E digo mais, o Abel Ferreira, em pouco tempo, o que ele está fazendo é espetacular, com erros e acertos, é espetacular. Como qualquer humano. E para mim, ele vai ser top 10 do futebol mundial em pouco tempo, se é que já não é. Bom, Thiago Salazar, o que você ia falar? Você ia falar alguma coisa muito interessante. Assim, a relação com o Abel é tão grande, porque se o torcedor do Palmeiras ouvir a gente falando mal do Abel... Estamos lascados. Ele fica possesso, é como falar da mãe, da irmã, não dá, não pode. É isso aí mesmo.